Sejam bem-vindos, família OAB, a mais um VATcast, um produto da VAT Educacional. E sabemos que aqui é o momento de nós conhecermos um pouquinho mais os nossos mestres, sabermos a sua história de vida, nos inspirarmos no profissional que cada um deles são. E hoje nós estaremos aqui no nosso VATcast com a professora Bruna Pinotti, a nossa querida professora de Direitos Humanos, que arrebentou nesse projeto, né? Ela trouxe aulas de muita qualidade, perfazendo todo o edital aí da OAB, e a gente quer convidar cada um de vocês a conhecer um pouquinho mais da Bruna, nos inspirarmos na sua história. Então, se você gostou desse conteúdo, ativa o sininho, compartilha e vem comigo, professor Juliano Ralo, coordenador desse projeto, para falar com a professora Bruna. Professora Bruna, muito bem-vinda aqui ao nosso VATcast, né? Um produto que a gente pretende aproximar um pouquinho mais o professor do nosso aluno. E eu queria, de início, pedir para você se apresentar aqui para a gente, né? Você falar um pouquinho quem é a Bruna, né? Você pode compartilhar conosco? Claro. Pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui nesse projeto do VAT, né? Do OAB Educacional, e um prazer enorme estar falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha carreira nesse momento, né? A gente fica assistindo as aulas de um professor, de uma professora, e muitas vezes fala, mas quem é essa pessoa? O que essa pessoa faz da vida? Do que ela gosta, né? Então, tô vindo aqui para falar um pouquinho sobre mim para vocês. Eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, no curso de Direito. Atualmente eu leciono num campus que é próximo do campus da cidade de Goiânia, que é um campus na antiga capital do estado de Goiás, que é Cidade de Goiás. Muitos conhecem como Goiás Velho, mas quem é aqui da cidade não gosta, não. A UFG ela tem 2 cursos de Direito ativos, né? Eu sou professora da UFG desde o ano de 2016, entrei novinha, e sou professora na área de preparatório para concursos desde o ano que eu me formei, praticamente, desde a época que eu estava no meu mestrado. Comecei em 2011 nos preparatórios para concurso. Eu falo que é engraçado que eu sou uma professora universitária, que antes de ser professora universitária eu fui professora de cursinhos. E hoje concilio um pouco as duas coisas, né? Minha proximidade com os direitos humanos veio principalmente na época que eu comecei a trabalhar nos cursinhos. Fui contratada para dar aula de ética e direitos humanos, eram as disciplinas que eu lecionava. E eu comecei a sentir muita falta de um livro, de um material que fosse mais consolidado com o conteúdo de direitos humanos. E comecei lá em 2012, 2013 a escrever o Manual de Direitos Humanos, que teve 5 edições publicadas pela editora Juspodium. Também escrevi o Revisaço de Direitos Humanos com 3 edições. E isso acabou me consolidando como uma professora de direitos humanos na área dos preparatórios para concursos, né? Estou nessa caminhada já tem bem mais de uma década. É muito bacana, tem um material de super qualidade. E fora também, né, o que você já compartilhou de conhecimento em programas de televisão, né, e em outras frentes também, foi onde a gente pôde conhecer seu trabalho e lhe convidar para fazer parte desse projeto, e que você brilhantemente executou aulas de excelência aí para os nossos alunos. Nossos alunos, tenho certeza que eles vão gostar bastante, ou já estão assistindo às aulas, já estão gostando bastante daquilo que estão vendo. Mas vamos dar um passinho atrás, Bruna. Vamos voltar aí lá no final do ensino médio. Por que você escolheu Direito? Por que eu escolhi Direito? É muito engraçado, porque eu não tenho assim grandes influências jurídicas na minha família. Só o meu tio, ele é delegado de polícia, mas minha família não é uma família de advogados. Eu sou filha de um engenheiro e de uma pedagoga. Só que eu gostava muito de ler, Juliana. Eu gostava muito de ler. Eu conseguia ler em grande volume. Eu conseguia ler um grande volume. Então eu pensei, eu tenho que fazer um curso em que leitura em grande volume seja um diferencial. E acabei indo para o Direito por conta disso. Mas é muito engraçado, assim, na primeira semana da minha faculdade de Direito, primeira semana mesmo, eu cheguei em casa, eu olhei pra minha mãe e falei, escolhi certo, essa é a faculdade que eu de fato queria fazer.
embora eu tenha sempre lido muito mais em literatura e filosofia, isso para o direito era o básico, né? É o essencial. A gente costuma dizer, também sou professor de graduação, né, na Federal, e eu digo que se a gente não tiver um repertório, né, conhecer as outras ciências, a gente não consegue aplicar bem o direito. Então é isso mesmo, né? A gente acaba aperfeiçoando um pouco o direito, conhecendo um pouco o que está em seu entorno, né? Então, acho que é essencial essa primeira dica para os nossos ouvintes aqui. E aí, eu acho que uma dica que eu falo, assim, Juliano, que é a essência, né? Não existe leitura ruim, não existe leitura de baixa qualidade. Existe leitura e não ler. Você pode ver aqui atrás de mim, eu falei assim, eu gosto de falar que o lado direito aqui é a fantasia e o lado esquerdo é o direito. E eu nunca abri mão da fantasia como uma parte da minha vida. Eu amo ler literatura, amo ler fantasia, amo ler best-sellers. Ele fala, mas isso agrega numa formação jurídica? É claro, te dá vocabulário, te dá argumento, é muito bom, né? Eu acho que é muito bom. Toda leitura é leitura válida, sabe? É importante, porque a gente só sabe escrever, né? Quem sabe escrever é porque tem um repertório por meio da leitura anterior. Então, é uma dica essencial mesmo, né? Às vezes os alunos, quando estão, e aí fugindo um pouco do foco do OAB, mas estão na fase final da faculdade, tem que fazer lá o famoso e temido trabalho de curso. Mas são tantas páginas. Não, é o mínimo que você tem que entregar para a sociedade depois que você passou por 5 anos na faculdade, né? E pensando especificamente na UAB, também há uma segunda fase que ele precisa saber como organizar um pensamento, né? Fazer uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, e a leitura ela vai ser essencial nesse sentido, né? Uma excelente dica, né? E aí você já falou um pouquinho como é que veio parar em direitos humanos, mas naturalmente é uma matéria que você deve ter tido afinidade durante a graduação, algum contato anterior. Como é que você vê especificamente, se sentia vontade aí para a área de direitos humanos? Olha, de fato, ao longo da graduação, essas matérias que transitavam entre a dogmática e a propedêutica eram as matérias que mais me atraíam. E direitos humanos, ele é exatamente isso, ele é uma matéria no meio do caminho. É uma matéria que depende muito de propedêutica, de conhecimento em filosofia, história, mas também é uma matéria dogmática. A gente muitas vezes fala direitos humanos e não associa direitos humanos à dogmática jurídica, mas se você pegar a prova da OAB mesmo, a maior parte das questões que são apresentadas são questões dogmáticas, de conhecimento de tratados, de conhecimento da Constituição Federal. Sim. Então, isso me atraía muito nos direitos humanos. E na escrita, né? Quando eu comecei a desenvolver a iniciação científica, eu sempre puxei para esse campo dos direitos humanos a minha pesquisa, que é em direito digital, na verdade. Sempre escrevi sobre essas interações entre tecnologia e direito, mas o pezinho sempre nos direitos humanos, né? Em todas as etapas. Então, a pesquisa foi se desenvolvendo por isso, mas eu amo dogmática jurídica, tanto que minha cadeira na Universidade Federal de Goiás, embora eu lecione também direitos humanos e direito digital, minha cadeira é processo civil. Eu gosto de dogmática, eu gosto muito. E a gente vê cada vez mais a necessidade da aplicação no direito nacional, né, dos direitos humanos, né? Tem várias recomendações, inclusive do CNJ, né, para que haja uma maior aplicabilidade de direitos humanos aqui nas decisões, né, do juiz de primeiro grau. Então a gente tem visto cada vez mais a importância disso, né, de efetivar os direitos humanos em cenário nacional. E aí, sobre essa questão, é o que eu lhe pergunto, né, você também é advogada, né? Isso é importante que a gente diga. Né? E na sua militância, enquanto você exercia mais ativamente a advocacia, né? Porque hoje você é dedicação exclusiva na universidade, né? Nessa militância, o que você pode trazer de lição, inclusive na aplicação de direitos humanos no seu dia a dia? Então, Juliana, eu brinco que eu sempre fui uma professora advogada ou uma advogada professora. A carreira acadêmica ela começou muito cedo na minha vida. Eu saí da faculdade já no mestrado e dando aulas em cursinhos.
mas evidentemente a advocacia ela andava lado a lado. Eu sempre gostei mais da advocacia extrajudicial. Sempre foi assim o meu forte e a minha área de especialidade, principalmente no campo de contratos, prestação de serviços e tudo mais. Por muitos anos eu prestei consultoria jurídica na área de contratos cíveis e gostava muito dessa área. A parte judicial nunca foi algo que eu gostei muito de fazer, embora já tenha feito. Eu brinco que eu não tenho muita paciência para o cotidiano do acompanhamento dos processos, sabe? Mas faço eventualmente. E aqui na universidade, como eu disse, a minha cadeira, o concurso que eu fiz é Direito Processual Civil e Prática Processual. E justamente por ter a prática processual, eu estou dentro do núcleo de práticas jurídicas da universidade. Então, eu sou, de certo modo, uma professora advogada, Sim. porque eu acompanho casos, eu fiscalizo os alunos quando eles estão fazendo seus estágios obrigatórios, a gente faz atendimentos, temos advogados parceiros dentro do núcleo de prática com quem nós dialogamos, temos convênio com a Defensoria Pública, com o próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado, e aí nisso eu acabo tendo um contato mais direto com a advocacia. Eu nunca abri um escritório, mas atuei como advogada autônoma por muitos anos, e hoje não o faço mais, evidentemente, porque toda a minha advocacia é centralizada dentro da própria universidade, né? Então, isso não só na NPJ, é engraçado que a gente que é jurista e está dentro da universidade, Juliano, você sabe disso que você também está na federal aí, a gente acaba indo para muitos projetos de assessoria, de consultoria, Sim. porque nós temos esse perfil técnico, né? Então a gente Sim. acaba fazendo a advocacia preventiva dentro da administração pública. Muito bacana, nossa, e eu vou dizer, eu falo por uma experiência própria, eu falei aqui numa momento que me entrevistaram de forma surpresa para eu poder também participar do quadro. Eu digo que o núcleo de prática jurídica para mim foi o divisor de águas na faculdade para desenvolver outras habilidades, entender um pouco mais da profissão de advogado, né? E sem dúvida nenhuma, o trabalho que você faz aí junto com outros colegas é algo essencial para o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos para a prática profissional. Quer não, você já está preparando os alunos ali na faculdade, você é quem é responsável por preparar os alunos para a própria prova da OAB, né? Por que não assim dizer? Porque a gente desenvolve as habilidades de escrita, né? O entendimento da construção de um raciocínio jurídico, colocar isso em forma de uma peça jurídica aí dentro do núcleo. Então, parabéns pelo trabalho. E eu tenho certeza que ele tem influenciado a vida aí dos alunos de vocês, né? E aí, uma pergunta, né? Como você enxerga a advocacia como instrumento de transformação social? Eu acredito, Juliano, que não existe, de fato, a possibilidade de você realizar a justiça sem a presença constante de um advogado. Mesmo nos casos em que o advogado não tem atuação obrigatória. A gente vê muitas vezes a diferença quando você chega numa audiência de conciliação no juizado especial e aí uma parte está assistida e a outra não está por advogado. Você fala, nossa, mesmo quando a própria justiça, por uma questão de... a própria lei, né, por uma questão de economia, por uma questão de celeridade, ela dispensa a presença do advogado, quando você vai para a prática você vê que não tem como, né? Sim. Eu acredito que é o conhecimento técnico que os advogados têm que proporcionam para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, situação de violação dos seus direitos, que elas de fato saibam que elas têm aquele direito, porque muitas vezes a pessoa nem sabe. Sim. E é uma consulta, uma conversa com o advogado que vai permitir falar, poxa, se eu tenho direito a isso, eu vou atrás, eu vou procurar, eu vou, de fato, querer exercer esses meus direitos. Então, a advocacia é um instrumento da cidadania. Sim. Né? A advocacia viabiliza a cidadania. Em especial você que tem um nicho de atuação dentro da faculdade, de população mais vulnerável, hipossuficiente, que não tem acesso à justiça, muitas vezes aí excluídos do acesso à justiça, da justiça multiportas, né? Então o trabalho ainda mais bonito de ser feito, né? E aí você consegue enxergar bem essa realidade que atinge uma camada expressiva da população, né? Parabéns por isso.
Vamos entrar agora, então, em questões específicas da sua disciplina em Direitos Humanos, tá? Aqui pra gente, nesse bate-bola, tá? Direitos Humanos é uma matéria que não só se vê nas questões específicas, mas também tem fundamentos constitucionais, acabam permeando outras áreas, mesmo o processo civil, área que você também é ministra e atua. O que você acha que é essencial do aluno dominar em Direitos Humanos para garantir alguns pontos a mais para sua aprovação, né? Porque a gente ouve muito relato de alunos, faltaram 1, 2 pontos, né? E às vezes 1, 2 pontos pode ser numa matéria que ainda tem uma cobrança pequena no exame de ordem, né? Mas que pode ser em Direitos Humanos. O que você dá de dica essencial para esse nosso aluno e a nossa aluna? Eu acho que a primeira questão você já pontuou muito bem, que é a transversalidade da matéria de Direitos Humanos. Essa matéria, ela vai te ajudar não só na primeira, como também na segunda fase. Em qual sentido? Por exemplo, ela pode te servir como um argumento a mais na peça que você vai apresentar. Já vi alunos que tiveram assim, pontuação até elevada, porque trouxeram um Pacto de São José da Costa Rica para uma peça de direito penal ou para uma peça de direito processual civil. Então, a matéria ela é transversal. A gente achar que é só sobre 2 questões ou 3 questões da prova, a gente está tendo uma visão viciada da coisa. Em segundo lugar, como é uma matéria menor e que é menos cobrada, o edital dela também é menor. Então, é uma das poucas matérias que você, de fato, dá conta de esgotar e garantir 2 ou 3 questões na sua prova. Ainda mais com as suas aulas, viu, Bruna? Ficaram excepcionais, viu? Ainda mais com isso que é importante a gente frisar aqui. Não podia perder esse time, mas pode continuar. Quem quiser dar uma olhada, né, e vai assistir as aulas, vai ver que eu, de fato, mapeei todas as questões que já caíram na prova da OAB pela banca FGV e fiz uma análise de incidência por componente e obviamente, alguns assuntos são mais incidentes. Então, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, eu até menciono nas aulas, vale a pena dar uma lida, porque sempre cai uma questão, muitas vezes as 2 questões da prova são da Convenção Americana. A parte de direitos humanos na Constituição Federal sempre também costuma ser bastante cobrada. Tem um parágrafo pequeno, Juliano, que é o parágrafo 5º do artigo 109, que é um incidente de deslocamento de competência. Já caíram 9 questões. Quer dizer, um parágrafo de 3 linhas. E que tem alta incidência. Então, assim, essa é a dica de ouro que acho que você pode dar para os alunos, né? Com certeza. Então, assim, priorizar esses conteúdos que você não vai gastar muito tempo para estudar, mas que tem alta chance de incidência, né? Então, em Direitos Humanos a gente percebe que a banca, ela não inventa muita moda, ela tem uma tendência de perguntar sempre os mesmos assuntos. Então, se você tiver com aqueles assuntos afiados, é o que você falou, eu reprovei por uma questão, por 2 questões. Acontece. Então tem que garantir essas matérias, a gente não pode simplesmente ignorá-las, né? Sim. Até porque ela está ali porque é uma necessidade de uma formação completa do profissional que vai exercer a advocacia. E muitas vezes a gente vai resolver problemas práticos, sim, sabendo ou tendo uma visão e aprofundando, né? Dando, eu digo, a eficácia mesmo a direitos humanos, né? Então é essencial, né? Quantos também programas de mestrado no Brasil nós temos hoje, dentro dessa linha transversal e multidisciplinar, utilizando como base, né, os próprios direitos humanos. Então é essencial para a formação do advogado em si, né? E Bruna, trazendo agora um pouquinho aqui para o projeto, né? De tudo que você viu da VAT Educacional, da VAT OAB, o que você achou aí do projeto pela sua larga experiência também em outros cursos preparatórios? Pois é, Juliana, eu já trabalhei em muitos preparatórios para concursos, né? Alguns na OAB, em outros mais focados em carreiras policiais, que é basicamente onde você tem uma alta incidência de direitos humanos, né? E tenho trabalhado nisso há muitos anos. O projeto da VAT me chamou muita atenção, porque é um projeto que tem uma estrutura diferente, uma estrutura focada em revisão através de questões, em delineamento do edital.
uma divisão da carga horária proporcional ao número de questões, um corpo docente que tem experiência em exame da ordem, né? Que muitas vezes você coloca professores sem experiência no exame da ordem e de fato dá para ver que houve esse cuidado de pegar professores que já trabalharam anteriormente com o exame da ordem. Sim. Então eu creio que é uma oportunidade para os alunos estar num curso desse nível, né? E com certeza, quando a gente começa a estudar, é difícil a gente saber por onde começar. Pegar um curso fechadinho, que é um reta final, que vai direto ao ponto, é meio caminho andado para conseguir conquistar a aprovação. Sim, sim. E na verdade, a gente está atuando em diversas frentes aí, com múltiplas ferramentas, para justamente garantir ao nosso aluno a sua aprovação, né? É interessante porque, além desse cuidado que a professora Bruna teve aqui na hora de fazer o escopo da disciplina, fazer o mapeamento de questões, isso foi mais ou menos comum a todos os professores, né? Todos seguiram essa mesma metodologia. A entrega da professora Bruna foi algo excepcional, não só a qualidade do material escrito, né, que acompanha a cada uma das aulas pontuais, muito bem gravadas, muito bem pontuadas. A gente acaba percorrendo aqui múltiplas ferramentas, né? Nós temos aula em áudio, temos mapa mental, temos aí os slides também que o professor usa, disponibilizando para o aluno, para uma revisão mais rápida, e ainda trazemos aí as questões, né, ao final de cada aula de verificação de aprendizagem, justamente para comprovar, né, que esse mapeamento foi feito, que todo o conteúdo que está ali sendo ministrado não é um conteúdo à toa, é um conteúdo claro, objetivo, focado na aprovação do nosso aluno, nossa aluna. Então, eu queria realmente agradecer você por tanta entrega, né, por ter sido tão diligente e trazer a sua luz a esse projeto também, que na verdade é algo comum a todos os colegas aqui que fazem parte do projeto, né? A gente já vai caminhando aqui para o fim, Bruna. Eu queria lhe agradecer, né, esse bate-papo. Queria franquear a palavra a você para uma dica final, uma palavra de perseverança para os nossos alunos. Fica à vontade. Obrigada, Juliano. Pessoal, desejar, acima de tudo, que vocês tenham uma excelente prova, que, de fato, vocês consigam realizar esse sonho, que é a aprovação no exame da ordem. É difícil essa fase de estudo, né? Toda vez que eu começo a trabalhar num preparatório para concurso, eu me lembro como era, quantos dias eu acordei 4 horas da manhã para ter 2, 3 horas de estudo antes de ir para a faculdade, fazer um curso matutino, para conseguir fazer um exame de ordem, ter um bom desempenho. E comigo acabou dando tudo certo. Eu fui aprovada no primeiro exame de ordem que eu fiz, que inclusive foi o último exame de ordem da CESP, depois que passou a CFGV. E de fato, assim, quando você tem disciplina, acredita no propósito que te guiou a isso, recorre, né, aos seus amigos, aos seus familiares, à sua fé, para você conseguir ter forças nesse momento, o caminho ele se abre, parece que as coisas de fato se abrem. E na minha disciplina eu faço referência aqui a vocês, às aulas que foram gravadas, eu tentei ser bastante sintética. Escutem as aulas, assistam as aulas, leiam os conteúdos, que eu tenho certeza que vai conquistar para vocês aí umas 2 ou 3 questões que vão ser fundamentais para a sua aprovação. É isso aí, Bruna. Obrigado por tanta entrega, por essas dicas finais, por compartilhar com a gente essa história inspiradora, tá? E agradeço muito, e a gente espera ter você aqui em outros projetos também da VAT Educacional. Muito obrigado, viu? E esse foi o bate-papo que nós tivemos aqui com a nossa professora Bruna Pinotti, de Direitos Humanos, uma história linda, inspiradora, e que eu tenho certeza que ela vai garantir aquela pontuação a mais para a sua aprovação. Sigam com a gente, em breve teremos mais um episódio do VATcast OAB, produto da VAT Educacional. Muito obrigado.